que nós vamos apresentar aqui para vocês? Na prática, a prática do cavar e colocar adubo. Em termos de reencarnação, na prática, como funciona? Tá bem? Um exemplo que nós vamos começar é sobre esse espírito chamado Charles de Sandy. Por respeito à família, Kardec abreviou o nome. Ele era o espírito, no caso, que é uma evocação de um espírito, de um jovem, de um menino de 13 anos, que estava encarnado e que sofria de idiotia, quer dizer, completamente paralisado. Tá bem? Então nós vamos mostrar como isso funciona. Isso se encontra na Revista Espírita de Kardec, 1860, junho, na página 252, e na mesma revista, nas páginas de 260 a 263. Ou melhor, isso tudo daqui são 4 páginas, né? Da 260 a 263 são 4 páginas, inclusive a 60. Tá certo? E vocês vão ver em 4 páginas que riqueza de material. Vamos lá. Então é um débil mental de 13 anos, e que diz Kardec com curiosas revelações sobre o estado desse espírito. Curiosas revelações antes da sua encarnação e durante a sua encarnação. Porque se ele estava vivo, ele era evocado, saía do corpo por desdobramento para, e nós vamos ver como é que funciona o desdobramento de um idiota, para conversar com Kardec através de um médium. Então, por isso que ele fala curiosas observações durante a sua encarnação. Então, antes de reencarnar e durante. Aqui eu trouxe para vocês, isso é fato real, isso aí é informação científica, isso não era da época de Kardec, é uma ressonância magnética do cérebro, o lado esquerdo e direito, de um saudável e de uma pessoa vegetando, de um idiota, por exemplo, ou de coma. Tá aqui, repare como essas partes aqui do cérebro, e isso eu fiz questão de trazer para mostrar o que Kardec vai explicar, que nesse caso é um problema mesmo do aparelho, do organismo. É uma doença orgânica, é uma patologia, um problema no organismo. Tá aqui, a ressonância mostra isso. Tá certo? Tá certo? Então, qual o normal? Esse daqui, extremamente vivo, aceso, desperto, e ali está bastante incluso, fechado. Tudo bem? Então, para mostrar que, inclusive, a ciência atual corrobora com o que Allan Kardec falou. Bom, o espírito de um idiota. Tudo aconteceu na Sociedade Espírita de Paris, na rua Saint-Étienne, número 59, que não só era a Sociedade Espírita de Paris, mas era a casa de Allan Kardec. Allan Kardec foi morar lá para poder agilizar o trabalho, já morava no Centro Espírita, e aonde que tinha a Revista Espírita, né? Então lá, na sessão geral, aqui eu quero falar o que é sessão geral, é que o público geral, mas não era público de entrada franca. Entravam os sócios da sociedade e só podia entrar quem não era sócio, convidado por escrito. Então, essa era a sessão geral. E a outra particular, só iam mesmo os sócios da sociedade. Então, essa era uma outra que tinha também alguns estranhos, mas estranhos autorizados previamente por escrito. Então, houve lá a informação do pai, né, do menino, com ligações espíritas. E aí foi feita a evocação. Ele era assim parado, sem reação no organismo. Era um jovem, tinha 13 anos, estava encarnado. Faculdades intelectuais de nulidade, quer dizer, não tinha nenhuma reação intelectual. Não reconhece os pais, apenas é capaz de alimentar-se. Parada completa do desenvolvimento do seu sistema orgânico, estava atrofiado. E diz Kardec interessantes assuntos de estudos psicológicos. Aí esse psicológico, nessa época, vocês me permitem fazer um pequeno comentário, não é o que nós já podemos logo pensar, Freud, não tínhamos ainda Freud, Jung. Aí o psicológico aí tem muito mais a ideia de entender como funciona a mente e o moral. O moral aí, a ética, o comportamento.
É nesse sentido que Kardec falava mais nessa época, tá? Bom, vai começar a evocação. Na sociedade, os médiuns estão lá e vai se apresentar São Luís. São Luís, que é o nada mais, nada menos do que o mentor da Sociedade Espírita de Paris. Ele viveu no século XIII, 1200 e pouco, foi rei da França, e ele era o mentor da Sociedade Espírita de Paris. Pergunta a Kardec: podereis dizer-nos se podemos evocar o espírito desta criança? Podeis fazê-lo como se evocasses de um morto. Vamos explicar aqui. Olha, primeira pergunta de Kardec: posso evocar ele? Por que Kardec está fazendo essa pergunta? A gente não pode evocar qualquer um? Não, no caso ele era vivo. Ele estava, no fundo, perguntando para São Luís: será que ele não está acordado? Será que ele está recebendo algum tratamento? Porque se eu for evocar, o corpo lá vai ficar parado. Então pode isso. Olha como diz São Luís: pode fazer como se faz a um morto. Ele é como se fosse um desencarnado. Ele está no corpo, mas ele está tão livre do corpo, só está preso por laços tão só físicos, tênues, que a evocação pode ser feita como se faz a qualquer morto. Não precisa se preocupar com horário para ele. Segunda, pergunta Kardec: vossa resposta, São Luís, faz-nos supor que a evocação poderia ser feita a qualquer momento? São Luís responde: sim, sua alma está atada ao corpo por laços materiais, mas não espirituais. Ela pode sempre se desprender. Laços espirituais aí no sentido de formar personalidade. Está agarrado ao corpo formando uma personalidade. Não há isso. Não há esse tipo de imantação. É apenas laços físicos. Ele está livre nesse sentido. Nós vamos ver que é uma certa prisão. O próprio Espírito vai dizer isso e nós vamos ver como funciona. Bom, agora Kardec vai começar a falar com ele, com o Espírito. Evocação de Charles de Sandy. Resposta. Diz ele: sou um pobre espírito preso à terra como uma ave pelo pé. Está aqui a ave. Ela sonha em se libertar, mas ela está presa. Ela está viva, os olhinhos piscam, mas ela sonha em se libertar, mas não consegue. Está presa pelo pé. Então diz o Espírito: sou um pobre espírito. Se ele diz que ele é um pobre espírito sofrendo, preso pelo pé, que ele sonha em se libertar. Estou fazendo assim mesmo para vocês prestarem atenção em mim. Então, se você pensa, se ele está dando tal resposta, isso significa que ele era consciente, fora do corpo. E nós vamos ver que grau de consciência que ele tinha. E, lógico, que com a resposta dele era um sofredor. A resposta dele era um sofredor. Olha, diz ele, né? Vosso estado atual como espírito tendes consciência da vossa nulidade nesse mundo? Quer dizer, você tem consciência que você aqui é um inútil, não produz nada. Está completamente paralisado? Certamente. Sinto bem o meu cativeiro. Primeiro ponto para analisarmos. O caso dele é cativeiro. Ninguém vai para o cativeiro porque quer. Agora nós estamos invertendo. É um cavar de tal forma, o cavar dele, que ele perdeu o livre-arbítrio. Botaram na prisão. É como chegar para um ladrão e dizer assim: você roubou, você vai para a prisão. Você quer? Não. É lógico. Ele está em prisão. Cativeiro, vamos botar assim, está em penitenciária. E nós vamos ver grau de penitenciária. Aqui, a primeira resposta, que ele não escolheu essa encarnação. É cativeiro. Botaram na prisão. Quando o vosso corpo dorme, vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas quanto se estivesse em estado normal. Quando meu corpo infeliz repousa, estou um pouco mais livre para me levar ao céu que aspiro. Então ele não está dizendo que ele é completamente livre. Ele está dizendo que quando o corpo dá uma relaxada, como é aquele caso, na hora do desdobramento, ele se sente um pouco mais livre. Então ele não é livre do corpo. Ele se sente um pouco mais livre. E ele já aspira um céu. O sofrimento dali, olha, já estamos vendo que cavar e adubar faz bem. Ele foi para a prisão e ele já raciocina que ele sonha com uma terra melhor. Ele sonha com a liberdade de um mundo melhor. Posso
Quando repouso, me sinto um pouco mais livre, mas não livre. Ele não era livre do corpo. Mesmo fora do corpo, ele estava meio que preso, atado. Cativeiro. Como espírito experimentais um pensamento penoso de vosso estado moral? Quer dizer, é penoso, você sente dano moral? Sim, oi? Corporal, desculpa. É penoso, você sente problema corporal, você sente cativeiro? Sim, pois é uma punição. Obrigado, tá? É uma punição. Então agora fechou. Por que você está no cativeiro? Porque estou punido, fui condenado. Primeiro exemplo, então, do cavar e cortar da parábola da figueira. Existem uma das técnicas daquele quarto estágio, não é isso? Me dê mais um estágio, senhor. Me dê mais uma quarta estação. Eu vou cavar e cortar em volta. Né? Vou fazer uma terapia intensiva. Existe caso que pode ser que uma terapia intensiva seja o cativeiro da idiotia ou o cativeiro da penitenciária terrestre. Que mais do que uma simples penitenciária de ficar na cela, pode inclusive ser, como é o caso da E. Aquele lugar ruim lá, como é o nome da cadeia? Viu como tem gente que conhece? A gente conhece. Então é isso. Existe caso em que a pessoa é presa na terra. Fizemos até a brincadeira naquela hora daquela argola na árvore, falando de casamentos problemáticos, não é isso? Existe penitenciária, existe celas em que o sujeito de vez em quando ainda pode ir no pátio pegar um sol, não é assim? Mas existe também a solitária. Caso de solitária. Pergunta Kardec para os senhores, para o menino. Recordai-vos da vossa existência precedente? Já estamos amargando com reencarnação. Você está assim por causa de reencarnação? Sim, sim. Ela é a causa do meu exílio atual. Cativeiro, punição e exílio. Está fechado? Cativeiro, punição e exílio. Qual é o motivo do cativeiro, punição e exílio? A minha última reencarnação. Você lembra dela? Sim, ela é a causa. Qual foi essa existência? Fui um jovem libertino do tempo de Henrique III. Não é ele aqui não, aqui é o Henrique III, rei de França. Da época do rei Henrique III de França, 1551, 1589, período doloroso lá da noite de São Bartolomeu. Nessa época, eu era um jovem libertino. O que libertino diz para vocês? Evoluído, atrasado, usa mal da liberdade, libertino, mas parece que tem abuso sexual na jogada, né? Libertino dá ideia de depravação, depravado. Mas vamos ver se é isso. Mas já vamos começar a raciocinar na palavra libertino. Ele não fala mais nada e não precisa falar. Mas ele dá a dica nesse período. Então vamos deixar Kardec, vamos analisar Henrique III, o que aconteceu no reino de Henrique III e vamos entender o que era um libertino dessa época. Tudo bem? Primeiro, Henrique III, filho de Henrique II e Catarina de Médici. Catarina de Médici que fez a noite de São Bartolomeu. Filho dela. Era o favorito que melendrava o irmão. Quer dizer, ele era o queridinho da mamãe, o queridinho do papai. Desvalorizava o irmão. Desde criança não teve educação. Tema da palestra passada, educação maternal. Aprender a cuidar dos filhos desequilibrou a família. Vínculos de ódio, problemas, se sentiu o favorito, o melhor. Catarina de Médici fez a noite de São Bartolomeu. Olha o exemplo que ele teve da mãe. Segundo, por breve tempo foi rei da Polônia. Deixou a Polônia para assumir o trono no lugar do seu irmão Charles IX, que morreu. Casou com Louise Vedermont, não teve filhos. Por que ele não teve filhos? Ele tinha problemas? Quais são? Por que ele não teve filho? Era ela ou ele? Está aqui os problemas. A corte francesa que cercava era uma corte libertina, de abusos, de depravação sexual. Ele tinha um grupo de amigos, rapazes bonitos, que ele se chamava os meus pequenos ou os meus miões.
Aquela garotadinha, aqueles rapazinhos, tudo bonitinho, escolhido a dedo pelo rei, faziam as suas bagunças e orgias sexuais. Aqui um parêntese sobre homossexualismo e gay, essas coisas. Não interpretem assim que vocês vão errar. Aqui não se está condenando homossexualismo, gay, nada disso. Aliás, heterossexual e homossexual merecem, em pé de igualdade, respeito. Ninguém, quando desencarnar, vai perguntar se é hétero ou se é homo, lá, o mentor. Vai perguntar se a pessoa teve dignidade, moral, respeito pelos outros. Aqui o problema não é esse. Havia abuso de homossexualismo, sim, mas o problema não era o homossexualismo, era o abuso sexual. O problema é que havia libertinagem sexual de um grupo que só vivia para prazeres. E mais ainda, para imensos desequilíbrios, como nós vamos ver. E que homens eram os bonitinhos e paparicados na corte. Quem não era feio, quem não fazia parte, quem era de outro grupo, como é que era tratado? São os feinhos, os desvalorizados, nós somos os melhores. Cria todo um mundo de vaidade, orgulhismo e tal. Bom, tiraram então o homossexualismo como mal da cabeça. Aqui eu estou falando sobre o desvirtuamento do homossexualismo em imensa depravação e violência. O que poderia ser a mesma forma se eles gostassem de mulher. E se fossem depravados com mulher, e as mulheres fossem depravadas. Tá certo? Então tá, o negócio aqui está na depravação, sexo, depravação e violência. Nós já vamos ver isso. Bom, ele era extravagante, levou as finanças do reino à ruína. Mal gravíssimo, ruína econômica. Quando um rei, para viver em festa, em gandaia com aquelas garotas, levava o povo à miséria, à fome, e destruía um reino, olha o que gera. Segundo, o seu reino esteve mergulhado em guerra de religiões, não respeitavam as outras religiões. E quem era de outras religiões, eles mandavam matar. E quem matava? Esse grupinho. Ou esse grupinho contratavam bandidos para matar. O seu reinado esteve mergulhado então em guerra de religiões. Mandou assassinar o duque de Guise, o irmão dele, o cardeal Lorraine. Também ele morreu assassinado a facadas por um padre. E o próprio Kardec vai perguntar e dizer, não justifica o assassinado a facada por um frei jacobino fanático. Kardec, crime cometido em nome do Evangelho. Foi o Evangelho que armou o braço de Jacques Clament, o padre que matou Henrique III, está na Revista Espírita em 1869. Quer dizer, também morrer dessa forma também não justifica, ainda mais por um padre. Ah, eu matei em nome do Evangelho, porque ele era depravado, eu fui lá e matei ele. Porque ele era contra o meu grupo religioso, eu fui lá matar ele. Peraí, você é um padre, o princípio evangélico. Tu não leu? Diz Kardec, o texto ainda continua. Você não tem Evangelho em casa? É lógico que tem. Você não leu o Evangelho, por que fez isso? Então repare que ele deu tanto mau exemplo, que o reino dele também foi de mau exemplo, e até os padres davam mau exemplo. Nós estamos numa época de verdadeiro terror moral, terror econômico, abusos de violência, porque eles mandavam matar, mataram muita gente. Aqui só a história resiste que mataram os importantes. Para quem não era importante, quem não fazia parte do grupo sexual, os jovens que não queriam fazer parte, iam morrer. Morriam de que forma? A facada. A espada, muita violência. Tudo bem? Voltemos. Estão entendendo cativeiro, punição e exílio? Fazia parte desse grupo, libertinagem, depravação, violência, crime, desequilíbrio econômico. Então nós já estamos vendo que a figueira não produzia nada. Teve de cavar em volta. Teve de ficar louco, e agora ele faz a diferença entre louco e idiota. E a gente sabe muito bem, idiota nós já vimos o que é, a nulidade física, não é assim? Louco e idiota. Música pode influenciar esses 3 níveis. Ele vai explicar. O Espiritismo vem projetar uma luz inteiramente nova sobre as doenças mentais.
demonstrando a dualidade do ser humano, espírito e corpo, possibilidade de agir isoladamente sobre o ser espiritual e sobre o ser material. Quase sempre os loucos foram seres inteligentes. Ah, olha que coisa interessante. O louco, ser inteligente do passado. Ou dessa vida. Não se dá o mesmo com o idiota e os cretinos que parecem voltados pela natureza a uma nulidade moral absoluta. São espíritos desenvolvidos. O louco já começa a ser inteligente nessa vida e de repente fica louco. O idiota era com certeza inteligente na outra vida e veio como idiota. Nas duas situações há inteligência. Tanto loucura como idiotia é mal da inteligência mal usada. Desvirtuamento da inteligência, leviandade da inteligência. Usou mal o patrimônio ou o talento da inteligência. São espíritos desenvolvidos e não atrasados, desenvolvidos intelectualmente, como se poderia supor, embora unidos a corpos imperfeitos. A diferença entre o louco e o idiota cretino é que o primeiro ao nascer, o louco, é provido de órgãos cerebrais constituídos normalmente, mas que mais tarde se desorganizam. Ao passo que o segundo, o cretino, o idiota, é um espírito encarnado num corpo cujos órgãos, atrofiados desde o princípio, jamais lhe permitiram manifestar livremente o pensamento. Mas todos dois inteligentes e erraram pela inteligência. Bom, e a música, como funciona? Se há um meio externo de agir sobre os órgãos, é seguramente a música. A música não age só sobre o espírito, ele está dizendo que age sobre os órgãos físicos. Como? Ela consegue abalar essas fibras entorpecidas como um grande ruído que chega ao ouvido de um surdo. Com isso, o espírito se agita como numa lembrança, e sua atividade provocada redobra esforços para vencer os obstáculos. Explicando melhor. Você imagina um surdo. Um surdo. Ele não escuta nada. Eu taco uma bomba aqui. O tremor da vibração do som chega ao ouvido. Ele não escuta a bomba, mas ele escuta um tremor. Não é assim? Diz Kardec que o tremor da música, do som da música e da harmonia da música, da beleza da música, da elevação da música, da profundidade da música. Esta vibração chega nas vibrações materiais, no órgão. O órgão se agita, o espírito que está naquele órgão e que está ligado ao órgão também se agita, começa a ser influenciado por aquela vibração, é como uma massagem. A música é como uma massagem, e a gente já sabe quanto massagem é bom para espíritos que estão assim. É como uma massagem, é uma vibração. O corpo se agita, o espírito se agita, e ele começa a ter algumas recordações e fazer algumas forças, alguns exercícios, algum descarregamento da vontade para começar a vencer a si mesmo. Não muito, mas pelo menos ter paz, ter alguma coisa, vencer algum pequeno obstáculo ali, ter algum certo conforto. Tudo bem? Então, olha um exemplo interessante de solução. A vida é generosa, cavar e cortar em volta, mas também solução, como prece, como terapias, como música, né? Assim, massagem. Continuemos. Quarto caso. Os cretinos. Médium Senhora Costel. A médium Senhora Costel é aquela que recebia aquele espírito Lázaro do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma grande médium da codificação. Ela foi fazer uma viagem à região dos Alpes. Kardec também esteve lá nessa região dos Alpes. Mas ela foi fazer uma viagem lá de férias. E quando ela chegou lá, ela viu uma grande quantidade de cretinos e idiotas. É a região que, na época, na Suíça, tinha maior quantidade de idiotas e de cretinos, de pessoas nesse estado. Ela, então, lá como médium, recebe a influência do seu pai. O paizinho dela, senhor Pierre Joty, pai da médium, dá a seguinte comunicação, que ela depois leva para a sociedade, que como ela era médium da sociedade, foi lida na sociedade. Comentário do espírito. Os cretinos são seres punidos na terra. Encaixou? Está tudo batendo. Agora volta a palavra punição outra vez. Pelo mau uso que fizeram das suas poderosas faculdades da inteligência.
Sua alma está aprisionada ou à prisão solitária num corpo cujos órgãos impotentes não podem exprimir seu pensamento. Está tudo batendo. Esse mutismo moral e físico é uma das mais cruéis punições terrestres, muitas vezes escolhidas pelo espírito arrependidos que querem resgatar suas faltas. Muitas vezes escolhidas. Alguns casos, como nós vimos daquele de 13 anos, não foi escolhida, foi prisão. Tá certo? Tal prova não é estéril, porque o espírito não fica estacionário na sua prisão de carne. Os olhos hebetados veem. O cérebro deprimido compreende. Nada pode ser traduzido nem pela palavra, nem pelo olhar, e salvo o movimento, estão moralmente no estado de letárgicos e catalépticos. Quando em sonho tendes esses terríveis pesadelos, nos quais quereis fugir de um perigo, quando gritais para pedir socorro, enquanto a língua fica presa na abóbada palatina e os pés ao solo, experimentais por alguns instantes o que os cretinos experimentam sempre. Quando você está naquele imenso pavor do pesadelo, que você quer gritar e não consegue, que você quer sair e não consegue, e você acorda assim, e foi um sofrimento só de alguns minutos. Pensam que isso que você está tendo, o idiota sente sempre. Passarinho preso pelo pé. É duro? É duro. Cavar em volta, colocar estrume, é duro. O cretinismo não é uma lei divina, compreendam. Não é obrigação divina isso, não é. Diz o Espírito, o cretinismo não é uma lei divina. E a ciência pode fazer desaparecer. Porque o resultado material da ignorância, principalmente da ignorância na alimentação, da miséria e da imundície. Voltemos para o cientista. É difícil explicar a causa e o efeito da cretinice. Cientista em 1984, é a sujeira, a educação na má alimentação, o calor excessivo dos vales às águas. O cretinismo não é de Deus, a ciência pode fazer desaparecer. É resultado da ignorância, da miséria, da imundície, da sujeira, da educação, do calor excessivo das águas. Um espírito diz isso. Em 1861, a ciência confirma em 1984. Até a má alimentação, o que comer, os bons vegetais, comer as proteínas, tudo o que você precisa, o iodo não faltar. Olha como é que ficavam aqueles viajantes quando vinham 3, 4 meses nos navios da Europa para cá, né? Quando os portugueses vinham nessas suas viagens, os espanhóis, que caíam os dentes, caiu o couro, porque não comiam os alimentos, as vitaminas que precisavam. Faltava a laranja, faltava limão, vitamina C, então os pedaços caíam dos dentes, etc. Isso é só um exemplo. Aqui em determinada região não tinham alimentação correta, não produziam corretamente, miséria, fome, sujeira. Então a vida já escolhe até onde a pessoa vai nascer. Também pode ser também por um defeito orgânico, por uma batida, por uma situação no cérebro, em que virá nessa situação. Pode vir até num ambiente rico. Tudo bem. Mas aí, aqui ele está explicando pelo caso da miséria, da pobreza, da alimentação. Vamos então para André Luiz, que eu falei que eu ia usar André Luiz uma vez, né? Então está no livro Ação e Reação. Caso do Poliana e Sabino, olha o nome do capítulo, débito estacionário. Ah, legal, hein? Nós estamos num caso de débito estacionário. O sujeito tem débito para pagar? Tem. Ele errou no passado? Tem. Está podendo pagar? Não, ele está em estado de nulidade. Débito estacionário, entenderam? Olha André Luiz explicando melhor o que Kardec falou. Vamos explicar o caso da Poliana e do Sabino. Sabino é um idiota paralítico, igualzinho aquele menino. Idiota paralítico, surdo e mudo de nascença. Esse nem escuta nada. Surdo e mudo de nascença. Processo de hibernação espiritual. Ele está mergulhado dentro dele mesmo. Só consegue ver e perceber ele mesmo.
compulsoriamente enquistado no próprio íntimo, a benefício da comunidade dos espíritos encarnados e desencarnados. Por que ele está assim? Olhem, por que ele está assim? Ele está assim a benefício da comunidade, dos encarnados e desencarnados. Ele era um libertino. Quando ele encarnava, comandava a falange por mal. Quando ele desencarnado estava, comandava espíritos também para comandar o mal. Botaram ele na cadeia. Botaram ele na solitária, em benefício da comunidade de seres encarnados e desencarnados. Um verdadeiro criminoso. Desfruta de uma pausa na luta, está num ensaio de esquecimento. O que é isso? Muita luta. No caso, ele fazia luta para o mal. Dar uma pausa nele. Para de lutar assim no mal. E você vai começar agora um ensaio de esquecimento. Olha que coisa lindíssima. Um ensaio de esquecimento. Esquecer de você mesmo. Das suas grandezas, do seu poder, do seu orgulho, da ideia da doença do eu, de fazer toda essa violência a encarnados e desencarnados, porque a sua psicologia é primeiro eu, depois eu, sempre eu, mais uma vez eu, em todas as situações, sempre eu. Então há necessidade de esquecer de si mesmo, essa doença vai levá-lo a essa desmemorização das suas criminalidades. Criar um vaso novo, como nos fala o Evangelho. Um caso excepcional de rebeldia e delinquência sistemática. Ele era rebelde e delinquente sistematicamente. Foi magnetizado, caiu em hipnose de longo curso. Então o que os espíritos fizeram? Pegaram o criminoso na marra, porque ele não queria, hipnotizaram ele. Eu falei que mentor tem sempre a capacidade maior do que qualquer criminoso espiritual, porque ele atua sob a ordem de Jesus, magnetizou o sujeito, ele entrou em hipnotismo, mas não hipnotismo curto, como para fazer uma operação, um tratamento, mas de longa duração, que é o de uma encarnação, e jogaram na penitenciária do corpo. Por mercê de Jesus, está ocultado provisoriamente. Então é uma misericórdia também para ele. Jesus, por ordem de Jesus, ele foi colocado assim, nessa forma oculta, num corpo como de um palhaço, um corpinho pequenininho, medindo 9 centímetros, com uma cabeça enorme e feio, monstruoso. André Luiz diz, parece um palhaço triste. Essa situação, para ele não ser reconhecido pelos seus inimigos. Porque ele não prejudicou muita gente, então tinha muito inimigo. Se ele fosse reconhecido, os caras iam cair em cima dele. Então botaram ele assim, como uma bênção para ele também não ser reconhecido pelos outros. Bênção para os encarnados, bênção para os desencarnados e bênção para ele, para não caírem de pau em cima dele. Corpo monstruoso, triste como um palhaço. Não existe nada pior do que um palhaço que é para rir, ele é triste. Ao contrário, é isso que o André Luiz está falando. Irreconhecível em favor dele mesmo. Irreconhecível em favor dele mesmo. Cavou em volta, botou estrume, solução. Querem mais? A mãe era pobre, muito mendiga, muito pobre. Morava num barraco, na miséria, não tinha nem um colchão. Criança jogada no chão. Leia um capítulo do livro. E ela ainda estava para desencarnar muito mal. Problema de angina gravíssimo. Mas ela não podia desencarnar. Quem ia cuidar daquele monstro? Então, os mentores chegaram. Apanharam Poliana. Tiraram ela do corpo. Era de noite. Não tinham nada para que pudessem fazer. Tiraram ela do corpo, levaram no meio da mata, lá onde tem boas árvores, rica em ectofitoplasma, apanharam remédios da natureza, fizeram determinadas substâncias, olha as medicinas curativas do figo, apanharam substâncias, implantaram no perispírito dela e trouxeram ela para o corpo. Quando ela entrou recuperada, perispírito, reequilibrada, na medida do possível, perispiritualmente no corpo,
As batidas do coração físico começaram a se arrumar àquela nova situação orgânica perispiritual. E aí ela se sentiu melhor fisicamente. Mas e aí? O que comer? O que beber? Para ela e para o filho. Naquela pobreza, diz o mentor Silas para André Luiz: vamos agora buscar com os samaritanos de Jesus, de qualquer religião, espírita, católico, protestante, eles estão aí, nos meios mais pobres, fazendo caridade. Vamos influenciar. Influencie os espíritos na nossa vida, assim, muito mais do que suponde. Vamos soprar neles a necessidade de visitá-las e trazer alguma coisa. 1 litro de leite, um pão, um alimento, um feijão. E no outro dia, tudo solucionado. Lá apareceram os samaritanos para praticar o bem. Porque a misericórdia de Jesus não nos abandona. É difícil, é pesado, mas é uma terapia em nosso próprio benefício. E Deus não dá fardo pesado além das forças de ninguém, porque Ele é um Deus misericordioso. Com isso, diz Bittencourt Sampaio, através do nosso Chico Xavier: do teu trono de rosas e de róseas alvoradas, ó Virgem, estende, Mãe bendita, as mãos radiosas, sob a angústia das sendas escabrosas, onde choram as mães atormentadas. Ser mãe de filho assim não é fácil. Então, Maria, proteja-as. Mãe de todas as mães infortunadas, com tua alma de lírios e de rosas, mitiga a dor das almas deditosas entre as sombras de míseras estradas. Anjo consolador dos desterrados, conforta os corações encarcerados nas algemas do mundo amargo e aflito. Algemas encarcerados. Ao teu olhar, as lágrimas da guerra e os quadros de amargor que andam na terra são caminhos de luz para o infinito. Quem poderia radiografar a casa de idiotia e sofrimento dos pais tão bem assim e pedir ajuda a Maria do que Bittencourt Sampaio? Fica aí o consolo. Há sempre a possibilidade de buscar em Maria a paz para vencer a montanha dos problemas na nossa vida. São muitos. Esse é o caso da idiotia. Amanhã nós vamos falar de um homem que foi enterrado vivo. E depois nós vamos falar de um homem que era gastrônomo. Mas há sempre a esperança da oração, da confiança em Maria. Podemos transformar e transportar as montanhas de problemas na nossa vida. Confie em Deus. Somos figueiras diferentes da outra. A outra figueira tem um ciclo para produzir, tem época certa para produzir. Se for abril, é abril. Se for julho, é julho. Não adianta procurar figo em abril, lá nas terras de Jesus. A figueira homem não. Seja lá em que departamento for, em que condição for, a figueira humana tem que produzir floração espiritual. Como se faz? Maria é uma grande solução para a alma. Busque o conforto da oração. Ela é a mãe universal da cristandade. Aquela que, em pé, diante da cruz, suportou a montanha de ver o seu filho crucificado e permaneceu em pé pela fé. É possível. Maria é um exemplo. Muita paz para vocês. Até logo mais de noite.